Sejam muito bem-vindos, meus caros. Estamos ao vivo com esse primeiro quadro do Sinceridade com Bom Senso. Vão se achegando. Eu vou fazer um café aqui, tá bom? Vendo todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Vai voar a máquina. E aí? Ah, recebi um oi gatinho já. Oi, Kevin. Olá, olá. Como é que vocês estão? Ô, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Lene. Como é que tá o Stalin? Nossa, ruim. Começamos bem esta live. Vão se achegando, que hoje nós temos muita coisa para falar aqui, vai ser muito bom. Quando não é o motoboy, é o café. O café a gente tem controle, né, Fernando? Porque, puta, motoboy tá gravando umas coisas aqui, meu Deus do céu, gente, né? Adoro entregadores, mas, cara, né, o trabalho, oi, já começamos com o pé na porta, é isso mesmo, gente, aqui a gente é sincero, tá? Obrigado, viu? Eu também adorei esse meu look verde, tá? Sou daltônico, eu acho que é verde, né? Vamos se chegando, ó, pessoal, aproveita, tá? Tem aqui um aviãozinho, manda aí pros amigos, manda pros colegas, entendeu? Aquele cara que tá lá no sofá, o pessoal que tá lá sentado, pós aí uma Páscoa gigantesca, tá? Vamos aí. Olá, Thomas. Tudo bem? Feliz e Santa Páscoa. Graças a Deus Jesus ressuscitou, gente. Nossa, mãe. Olha, a galera aí que vem pelo curso das 12 personalidades, 12 camadas da personalidade. Ah, Jotonhone é novo, Jotonhone. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos entrando, vamos chamando todo mundo, mais um pouquinho e a gente começa essa live, tá? Tenho muita coisa aqui para falar para vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Meu Deus do céu, são 10 anos esperando para começar essa live aqui. Vocês vão entender hoje, tá? Hoje vocês vão entender muita coisa. Vamos aqui tentar fazer algo que eu nunca fiz na vida, que é tentar dar um arco aí interessante para quem vocês conhecem do Jotinha. Vocês ainda tem para conhecer. Tem muita coisa para contar. Estou muito feliz de estar aqui. Mas vamos lá então, né? Jesus ressuscitou, todo mundo saiu aí dos seus momentos, aí seus sacrifícios, né? E agora estamos aí para começar esse quadro Sinceridade com Bom Senso, tá? Então é o seguinte, sinceridade com bom senso, o que eu quero dizer com isso, tá? Hoje vai, Bia. O que eu quero dizer com isso, sinceridade com bom senso? Por que eu estou montando um quadro, Jota, que me explica essa coisa? O que eu percebi, gente? Eu percebi que a primeira coisa é aqui no Instagram, vocês viram minhas publicações, vocês viram meus posts, vocês estão vendo aí que, né, a linguagem, tudo mais, eu tento trazer uma linguagem que é muito, como é que eu posso dizer? Muito autêntica, né? De um tempo, vou explicar hoje um pouco disso, que teve uma época que eu achei que era eu tinha essa minha linguagem, essa minha leveza, esse tipo de postura, teve uma época que eu achei que era um defeito. Tá? Teve uma época, mas faz aí de uns anos pra cá, vamos dizer uns 5 anos, mas mais recentemente mesmo, há uns 3 anos aqui, eu percebi que isso é um diferencial. Isso é algo que nunca na história da humanidade, da psicologia foi tão necessário essa postura e essa sinceridade e esse bom senso, né? Então, quando eu pensei em fazer esses quadros, é porque exatamente nós precisamos levar a vida com mais sinceridade e bom senso. Porque se eu falar só bom senso, né, a pessoa vai achar que é só assim tentar evitar as arestas, o deixar disso, ser aquele sujeito que, né, consegue conversar, consegue resolver os problemas, coisa e tal, mas não tem o quê? Uma postura um pouco mais ativa, mais enérgica. E eu acho que isso vem da sinceridade. Mas também a sinceridade sozinha, o que acontece? A gente vira um bando de estúpido, não é mesmo? É isso que acontece com a sinceridade. Se você só for você sincero, é muito fácil hoje em dia você começar a dar porrada em todo mundo, você começar a dar tapa na cara das pessoas, não é mesmo? Então é por isso que eu resolvi criar um quadro chamado Sinceridade com Bom Senso. E por que um quadro? Porque minha ideia é voltar com esse quadro sempre que possível para trazer alguns assuntos que pouca gente gosta de tocar,
e trazer com muita sinceridade e bom senso. Vocês já viram aí no meu feed, eu falo sobre farsa, eu falo sobre insuficiência, eu falo sobre imparcialidade, eu falo sobre tudo mais, entende? E a questão é o quê? A questão é que quando eu olho para a realidade, eu falo, precisamos falar mais sobre isso, né? Aqui no meu Instagram eu fiz aí algumas pequenas lives, mas agora eu quero fazer algo um pouco mais estruturado, que é o Sinceridade com Bom Senso. É conseguir estruturar, e principalmente agora, né? Porque começa hoje, né? Começar hoje falando sobre o tema, falando um pouco sobre a minha vida, e depois eu vou o quê? Amanhã ter mais live, que eu já explico qual que vai ser o tema, e terça-feira vai ter mais lives. Porque eu quero exatamente isso, trazer alguns assuntos e me aprofundar. Só fazer ali post, caixinha, eu sei que vocês amam caixinha, reels, né? Fazer tudo isso daí funciona. Mas agora a gente vai dar um próximo passo e também depois vai ter mais um passo, tá? Então seja muito bem-vindo aí ao Sinceridade com Bom Senso. É um quadro que eu quero muito, tá? Eu quero muito que vocês me acompanhem, eu quero que vocês fiquem aqui. E principalmente hoje, tá? Principalmente hoje eu quero falar com vocês, meus colegas terapeutas. Mas Jota, eu não sou terapeuta, não tem problema, fica aqui que você também vai ser beneficiado. Porque aqui a minha linguagem alcança todo mundo. Mas eu quero principalmente começar o Sinceridade com Bom Senso conversando com você, meu caro colega terapeuta, psicólogo, psiquiatra, entende? Você que está tentando aí se virar nos 30, tentando se virar nos 60 minutos de uma terapia. Eu quero conversar com você porque eu já trabalhei demais em outros projetos, vocês me conhecem dos náufragos, já trabalhei demais com relacionamento, maturidade, vocação, naufrágio total e tudo mais, esse tipo de coisa, entende? Mas agora, o que eu quero? Eu quero conversar com vocês, meus caros. Por que eu quero conversar com vocês? Porque, cara, faz 10 anos que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem milhões de coisas que eu quero falar, tem milhões de conhecimentos que eu quero trazer, né? E eu sei que o que eu venho percebendo nesses últimos 2 anos, fui chamado aí para sim, fui chamado para documentário Brasil Paralelo, né? Tem turma de supervisão, várias coisas aí já aconteceram, né? Fiz lá, né? Coordenei junto com o Thiago e com o Rodrigo o congresso Psicologia e Verdade. Então o que acontece? Tem muita coisa que dá para trabalhar que eu ainda não comecei. E hoje aqui é o primeiro passo. Então você que está aqui, você está exatamente fazendo parte de algo que é muito importante para mim, tá? E nasceu ontem? Não. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Né? Não nasceu ontem. Isso faz muito tempo. Faz mais de 10 anos, mais de 15 anos que essa história de sinceridade e bom senso começou. E hoje eu estou conseguindo chegar neste nível e neste patamar aqui. Tá? Mas o sinceridade com bom senso tem esse objetivo hoje. Falar com você, meu caro colega. Falar com você para eu poder contar a minha história. E eu poder começar então esse trabalho que eu sempre quis, tá? Explicando rapidinho, só para você se localizar, para a gente já entrar no assunto de hoje, que estão aqui com o arquivo confidencial, tá? Hoje vou falar sobre a minha história e minha visão sobre a psicologia e como a minha história se entrelaça com as coisas que eu vejo na psicologia. Amanhã às 9 horas estarei aqui também falando sobre psicologia, mas contando um pouco como é que eu me estruturei, como é que eu recomecei, vocês já vão entender porque eu falo recomeçar, como é que eu recomecei na minha vida e quais foram os meios práticos que eu encontrei, e principalmente falando dessa coisa de buscar o seu lugar no mundo, tá bom? E nesse terceiro momento, tá? Eu quero falar para você sobre a questão da responsabilidade, da gente aprender a responder de fato, tá? Diante do nosso paciente, diante dessa profissão tão nobre que é a terapia, a psicologia e, enfim, qualquer esse tipo de atendimento a pacientes, tá bom? Então assim, meus caros, vamos lá, que mais do que nunca chegou o momento de eu ser sincero aqui com vocês, tá? Por que eu falo eu ser sincero com vocês? Porque uma coisa que acontece é que quando a gente olha para quem está aqui na internet, e muitas vezes o que acontece, a gente vai descobrir a história dessas pessoas, muitas pessoas realmente têm histórias muito marcantes, muito bonitas, de superação, entende? Mas posso ser sincero para você, já que estamos começando com sinceridade, assim, poucas pessoas, não tem outro português melhor, assim, tomaram no cu tanto quanto eu. Poucas pessoas, entende? Foram pro fundo do poço tão grande quanto eu fui, tá? Porque eu acredito que tudo começou com essa ideia de ser um piá de prédio. Lá atrás, vamos começar lá atrás, tá? 2005,
Antes, quando tudo era muito mato, né? Não existia nada do que vocês conhecem hoje. Lá em 2005, o Jotinha Piá de Prédio, entende? Já começou uma jornada, vamos dizer assim, rumo a uma que poderia ser uma grande tragédia, mas foi, graças a Deus, uma grande história de recomeço, tá? Mas quando vocês estão aqui, vocês estão vendo as personalidades, mas não dá tempo de contar a história, entende? E muitas vezes tem muita gente que não quer contar a história de fato, né? Mas vocês sabem que eu falo aqui sobre... Sim, eu tenho aí minhas dificuldades com o trabalho, com a terapia, tenho minhas dificuldades com a vida prática, né? Eu sou aí, todo mundo sabe, um sanguíneo, que às vezes sou meio disléxico e sou daltônico, entende? Falo das minhas dificuldades com família, ontem mesmo escrevi um texto sobre os filhos, né? Eu assumo esse tipo de coisa e eu quero começar com sinceridade falando para vocês, então, como é que foi a minha história, tá? Não vou dar conta aqui de falar toda a minha história detalhadamente, talvez um dia no boteco da vida ou em alguma sala de aula eu consiga sentar com mais tempo. Mas eu quero contar para vocês como foi essa jornada então, tá? Então, como eu falei, lá em 2005, tá? Lá em 2005, o que fazia J. Borgognoni? J. Borgognoni era um sujeito que estava perdido, né? Já era J, tá? Mas o João Paulinho já era um sujeito que estava perdido, fazendo educação física, não sabia que rumo tomar, e foi aí que recebeu, né, o livro Em Busca de Sentido, certo? Do Viktor Frankl. Talvez isso foi antes até, na verdade. Deve ter sido ali em 2004, tá? Li o livro e ali eu decidi. Fazer educação física, decidi. Quero ser psicólogo, quero ser logoterapeuta e quero atender adultos, tá? E aí o que aconteceu? História vai, história vem. Eu acabei fazendo parte de uma comunidade que já morreu, comunidade católica, tá? Não era de vida, esse tipo de coisa. E aí nessa comunidade encontrei alguns amigos e de repente essa comunidade naufragou. Tá? Ela chamava, acho que Madre Eterna, Mãe da Ternura, alguma coisa assim. Naufragou essa comunidade. E é isso que eu percebi, que todos os meus amigos começaram a ter aula com uma professora, tá? Vai pegando essa história, meus amigos. Vai pegando essa história. Todos os meus amigos em 2006, tá? Começaram a ter aula com uma professora. Fica gravado assim, tá, gente? Que aqui a gente conta a nossa história e deixa registrado. Começaram a ter aula com uma professora. E eu também quis ter aula com essa professora. E aí... Quando você vê o Jota de hoje, você tem que imaginar, né? Vocês viram aí uma propaganda minha, assim, se teve, como é que é? Se deu certo para aquele Jotinha com uma foto minha de 2012. Imagine então, 6 anos antes, meus caras. Pior ainda, mais piar de prédio, tudo, entende? Então o que acontece foi, o Luciano tava lá, né, Luciano? E aí o que acontece? Quando eu comecei a ver meus amigos ter aula com essa professora, eu também quis ter aula com essa professora. Então, todos os meus amigos, assim, sei lá, uns 7 foram. E eu também fui ter aula com essa professora. Assim, então, assim, imagine o piá de prédio. Que você não sabe o que é piá de prédio? É o sujeito que ele tem uma bela cota de uma inocência, mas uma inocência numa idade que não pode mais ter. Então, a gente vai ter que chamar o quê? De uma ignorância da vida. Era o piá bom. Piá bonzinho. Entende? Um dia eu fui dar uma aula lá um encontro em BH, e alguém olhou pro meu olho e falou assim: ah, Jota, você não tem um olho, como é que é? No teu olho ainda tem esperança. Ou seja, sim, naquela época eu era um menino assim, bonzinho, legalzinho, que só queria fazer psicologia, ser o melhor possível, ser um bom católico, já era convertido, porque minha família sempre foi católica. Então comecei a ter aula com essa professora. Antes que eles me perguntem, não vou citar nomes, porque isso aqui não é ficar fazendo fofoca não, entendeu? Mas comecei a ter aula com essa professora e logo de cara eu percebi uma coisa com ela, que ela tinha um talento nato. Ela tinha o talento de descobrir qual que era o seu problema de cara, tá? E nesse sentido eu comecei a ter aula com essa professora e aquilo me impactou demais. Falei, caraca, essa pessoa entende demais sobre a vida. E veja, além de ela entender demais sobre a vida, todos os meus amigos estavam lá, entende? Aula de quê? Né? Ela chamava de tutoria. E como é que era essa aula? Vou explicar agora. Essa aula era um misto de literatura com filosofia, com psicologia, né? Ela também conduzia a gente, dava dicas práticas. Falando assim, é muito legal, é muito interessante, né? E falando dessa maneira, professora dos piás, é mais ou menos isso. E falando dessa maneira, parece interessante, falar, porra, que legal isso, né? E mais, ela era uma das alunas do Olavo de Carvalho. Então foi ali, em 2006, eu lembro do dia, eu até fui atrás, né? Porque eu tenho os diários, né? E falando em diário, daqui a pouco, meus caras, daqui a pouco, tá? Arquivo confidencial. Em um dos meus diários está lá, dia 12/12/2006, eu comecei a ter aula com essa professora e aquilo me impactou demais.
Só que acontece o quê? O que você acha que acontece com uma pessoa que não tem maturidade e encontra uma pessoa que tem muita, né, uma capacidade muito grande de leitura psicológica e tem um desejo e tem um plano de te ajudar e fazer de você ser uma grande pessoa, entende? É claro que quando você encontra essa pessoa, você acaba cedendo, obviamente cedendo. E essa professora era meio ame ou deixa, entende? Ame-a ou deixa, sabe? Aquele ditado. E ali foi que aconteceu o quê? Eu comecei a seguir, assim, com toda a minha intensidade e com toda a minha inteligência e com tudo que eu tinha naquela época, essa professora. O que ela falava era lei, tá? Vai pensando com você aí, gente. Já aconteceu com você de você seguir alguém e o que a pessoa fala é lei? Já pensou nisso? Tá? E quando começou, então, essa realidade com ela, eu comecei assim, claro, ela começava a falar, faz isso, faz aquilo, né? E uma das primeiras coisas que aconteceu, que foi ali em meados de 2006, entende? Foi que eu tinha uma banda, né? A banda Gentileza, como vocês já ouviram falar, eu já falar por aí. E eu lembro que ela falou assim, Jota, não dá pra ser um intelectual e ter uma banda. Então você vai ter que escolher, entende? Porque eu quero aqui com seriedade, você tem que estudar, você não pode ficar aí parado, você tem que dedicar a vida para isso, e aquela pressão, e aquela pressão. E com o tempo, o que eu fui percebendo? Na condução daquela professora, entende? Tinha uma condução que passava do limite, tá? E veja, que ao mesmo tempo, pausa aí, tá? Eu tendo aula com essa professora. Ao mesmo tempo eu estava fazendo faculdade de psicologia, né? Eu entrei em 2007, meio de 2007, então já tinha 6 meses de aula com essa professora. E já tinha pego essa ideia, né? Não estava tão consciente para mim, porque como eu disse, eu tinha uma imaturidade, entende? E o que acontece? Eu começo a fazer faculdade de psicologia, começo a estudar psicologia de fato, e começo a perceber que esse tipo de condução também acontecia na psicologia acadêmica. Quando eu vi o Freud, quando eu vi a psicanálise principalmente, eu via isso, assim. Tinha uma questão, assim, de o terapeuta, o psicanalista tem uma ideia na cabeça e ele vai tentar enquadrar a vida do paciente naquela ideia que ele tem. É uma ideia preconcebida, entende? E aí, o que acontece? Tá chiando, gente? Produção! Tá chiando? Tá com ruído? Meu Deus do céu. Não, eu não tô de fone, gente. Tá? A gente começa a falar, começa a dar os problemas. Vou tentar botar o fone aqui. Calma aí, gente. Só um segundo. Chiado, gente. Vamos ver agora. Meus caros. Estão me ouvindo melhor? Cara. Agora melhorou? Vocês estão me ouvindo? Resolveu? Ah, nada que um fone não faça, hein? Eu vou botar os dois fones porque caso... Não sei como é que tá a bateria dessa porra aqui. Deu? Deu. Então beleza. Vamos lá. Ai, que chique. Agora eu tô de fone. Virei influencer. Tá. Isso é drama, entendeu? É tudo um momento de drama, né? Então entenda que quando eu tava lá na psicologia e comecei a estudar a psicologia, eu comecei a perceber que a psicanálise principalmente tinha essa ideia de pegar o paciente e enquadrar numa teoria, tá? Só que eu era contra a psicanálise, sempre fui contra a psicanálise, principalmente porque eu li o Viktor Frankl, principalmente porque eu estava ali tentando vivenciar, já estava estudando o Olavo e tudo mais, mas mal percebia eu que também naquela condução da minha professora tinha algo disso, mais elaborado, muito mais elaborado, porém também tinha algo disso, que eu acho que é uma das sementes negativas que foi plantada, entende? Foi plantada no terreno da psicologia quando ela virou profissão. Quando Freud inventa a nossa profissão
né, essa coisa da cura pela fala, dessa coisa de conduzir os pacientes, coisa e tal, ele inventa uma prática excelente que até hoje nós somos beneficiados, mas por outro lado, o joio e o trigo crescem junto. E uma das sementes do joio é isso, essa possibilidade, ou esse risco, essa tentação do psicólogo, ou então quem está conduzindo as almas, acabarem o quê? Conduzindo demais essas almas, entende? Eu percebo isso em consultório, né? As possibilidades, às vezes, que o paciente quer ser conduzido além do que a psicologia permite. Alguém que quer uma ordem, alguém que quer ser mandado, vamos dizer assim. E o que eu perceberam o que eu percebo hoje, né, olhando para trás, né, eu percebo que, ao mesmo tempo que eu me indignava com isso, eu estava vivendo um processo muito parecido. Então essa professora, né, ela começou a colocar questões assim do tipo: você precisa virar homem, você precisa melhorar, assim não tá legal. E as coisas foram escalonando, porque eu realmente era assim, imagine, como eu falei, nunca esqueça, o J pé de prédio, né? Talvez vocês não consigam ter essa ideia, para mim é muito claro assim. Eu comecei a olhar para a realidade e eu comecei a comprar aquela ideia. Comecei a comprar aquela ideia. E aí, nesse sentido, é que eu fui me entregando para um processo sem perceber. Daqui a pouco, o que acontece? Né, tem um grande caso esse. Não dá para usar bermuda, não usava mais bermuda. Eu falava alto demais, entende? A tua risada é muito escandalosa, entende? A roupa que tem que usar tem que ser um pouco mais sério, você ainda é muito moleque. Eu era moleque, mas a condução, a forma como ia sendo conduzido aquilo, começou a escalonar de uma maneira que eu não percebia. E aí começa um processo que pode acontecer em consultório e que é um risco muitas vezes, é o quê? Uma certa alienação. Tá? Eu comecei a perceber que eu comecei a me alienar da minha própria realidade. Então, obviamente, ali em 2007 eu já saí da minha banda, entende? Já entrei para um certo tipo de dedicação, entende? Dedicação total para aquilo. Eu falo que naquela época ali, né, vamos pegar de 2007 até 2009, né? Falo 2009 porque foi quando foi criado mesmo o tal do Instituto Olavo de Carvalho. Eu lembro que ali era uma dedicação total, entende? E claro que para mim, uma pessoa que nunca tinha lido, nunca sabia nada, aquilo era um universo que estava se desdobrando na minha frente. É igual vocês, às vezes, assim, tem gente que está aqui, já tem anos de formado, ou então no meio da faculdade descobriu essa contracultura que está sendo criada aqui. Aí a gente parece o quê? O gordinho na loja de doce, entende? Fica o gordinho, você entra e você sai comendo tudo que puder. Parece meu filho Joaquim agora, hoje, na Páscoa, entendeu? Pai, posso comer bala? Pai, posso comer chocolate? Pai, meu Deus do céu, entende? Você vai ali se afobando, você vai comendo e você vai indo, entendeu? E eu fui assim. Tudo que falava, eu comprava livro. Eu comprei livro de política, de latim. Latim, eu comprei aquele livro lá do Mendes de Almeida lá, esqueci o nome dele. Comprei, fazia. E assim, só dedicação total. Então imagine, eu fico imaginando meus pais, hoje que eu sou pai, eu fico imaginando isso. De repente você tem um filho, ele começa a entrar num certo tipo de processo, daqui a pouco ele está trancado no quarto estudando. Glória a Deus, né? Melhor que tá fazendo merda, mas ainda assim, era um estudar meio frenético mesmo, entende? Claro que aprendi pra cacete ali, entende? Aprendi muito. Né? Se pegar ali minhas apostilas estão ali, poderia ter pego, mas enfim. Você vai ver que tem várias anotações, vários livros, enfim. Eu fui ali naquele... Mas não percebia que o quê? Que a minha individualidade, a minha pessoa, né? Muita gente hoje fala sobre personalidade. Eu gosto de falar de pessoalidade, tá? Porque para mim a personalidade é algo que você constrói em cima da sua pessoa, da sua essência, entende? A minha pessoalidade foi se perdendo. Por quê? Porque eu fui me adequando, ou melhor, eu fui sendo moldado por uma personalidade. Tanto que hoje em dia tem aquela frase, né? Quem cura é a personalidade do terapeuta, né? Eu lembro que uma vez o Chico falou isso assim, não, personalidades moldam, entende? O amor cura, tá? Mas fique com isso, personalidades moldam. Então quando você entra em contato com uma personalidade, o que pode acontecer é que você acaba perdendo, você acaba imitando aquela personalidade e querendo ser essa personalidade. E lembre-se, ela era aluna do Olavo, né? O que o Olavo sabia disso? Acho que nada, entendeu? Aluno do Olavo aqui em Curitiba, o Olavo estava lá nos Estados Unidos, enfim, né? Não tem nada disso, assim. E aí eu fui percebendo que com o tempo eu fui me amoldando. Então, eu não saía já mais com meus amigos, porque eu saí da banda, entende? Eu já era o único católico conservador que tinha ali no meio, não bebia, não fumava. Tá? Mas saí da banda, saí de tudo, eu só fazia isso. Estudar, estudar, estudar.
Eu ia para faculdade, de dia eu estudava e assim por diante, tá? De repente, o que aconteceu? Eis que o Olavo resolve fazer o tão chamado coffee, não é mesmo? Sabe o coffee? E tem muita gente que fala assim, não, porque eu conheci o Olavo, estava no começo do foco. Meus amigos, eu conheci o Olavo, era antes do coffee. Eu já tinha estudado um monte de coisa do Olavo, eu já tinha estudado a apostila de alquimia, a astrocaracterologia já estava na minha mão. E claro, estudei profundamente, super entendedor, não. É um piá descobrindo o mundo, então eu estava estudando várias coisas. Então eu lembro que quando o Olavo vai fazer o coffee, para mim foi um puta de um acontecimento. Porque todo mundo, todos esses alunos, entende? Todos esses alunos dessa professora entraram, né, foram para casa dela e a gente assistiu a primeira aula do coffee. Entende? Aquilo para mim foi marcante, pô. Eu tava lá no ponto 1, entende? E é claro que a aula começou no horário, acho que foi a única aula que eu fiz no horário. E aí depois que acabou essa aula, a gente começou a conversar e dialogar e ficava até as 6 da manhã, né? Porque o Olavete Reis o que fazia? Fumava, tomava café, virava à noite. É isso, entendeu? Esses Olavete de hoje em dia, entende? Começam a vida de uma maneira um pouco mais organizada, com exercício físico, pensando nas finanças, esse tipo de coisa. Lá atrás, meu amigo, era só isso que a gente fazia. Entende? Era só isso que a gente fazia. E aí, quando a gente acabou a primeira aula, foi super legal. Já no segundo dia do coffee, o que a professora fez? Ó, o seguinte, pra gente não ficar aqui conversando entre si, gastando tempo, porque tinha muito esse princípio de small talk, shit talk, coisa e tal, bababá. Então, o que a gente vai fazer? Cada um vai pegar um livro e cada um vai apresentar um livro. Então ia ter o coffee e ia ter a apresentação dos livros. Veja que interessante. A professora ela impedia muitas vezes de ter esse contato presencial. Ter esse contato entre os alunos. Ela sempre estava permeando tudo. Era muito comum que durante o dia, durante a semana, né? Porque como é que era a dinâmica? Eu tinha uma aula presencial com ela por semana. Então o que acontece? Eu mandava e-mail para ela, eu explicava, né, na aula, me abria. Então, vários alunos, pensei 20 pessoas fazendo isso constantemente. Então, ela sabia mais ou menos todo mundo. E aí, enfim, começam as apresentações, tudo mais, bababá. E naquela época já tinha uma dinâmica meio de um certo tipo de receio, um certo tipo de medo dessa professora. Afinal das contas, porra, entende? Essa pessoa, ela tinha um domínio. A personalidade dela era muito forte. Ela tinha um domínio de vários conteúdos, né? Ela ajudou várias pessoas, ele moldou várias pessoas. E pra mim, pô, eu já tava melhor, né? Pô, já não tinha banda, já tava pensando em ser um cara maduro, eu já não tava mais querendo aí ficar assim, um filho da mamãe. Claro que pra mim ajudou pra cacete, entende? E aí o que acontece? Começa essas questões de audiolivros, vamos dizer assim. Claro que ali não foi suficiente, então a gente começa a se reunir no salão de festas, né, do prédio em que ela trabalhava. E então eu comecei o quê? A fazer como se fosse um audiolivro, vamos dizer assim. Né? Eles começaram a fazer tipo um simpósio, né, ali nesse salão de festas. E nesse salão de festas, o que acontece? Cada um tinha um tema. Então imagine, gente, se já tinha um certo tipo de condução exagerada nas aulas, imagine como eram esses encontros. Essa professora, além então de conversar com a gente presencialmente, ela também avaliava a gente, tá? Lá naqueles encontros. Como era a nossa postura, se a gente estava muito disperso, se a gente conversou demais, se a gente estava com sono. Porque esses encontros começavam 9 da manhã e terminavam 6 da manhã da sexta-feira. 9 da noite e terminavam 6 da manhã da sexta-feira. Então aí começa o quê? Um processo que já não é mais pessoal. É um processo de grupo. Então eu nunca me esqueço que tinha momentos em que eu ia para esses encontros, no que chegava nesses encontros, né, tinha lá um encontro, para mim estava passando bem, né, tranquilo ali, chegava na aula presencial, pá, puxão de orelha. Jota, porque você estava disperso, eu não gostei do jeito que você se portou, eu não gostei da forma como você falou, aquela pergunta que você fez não fez sentido. Ou seja, né, eu ainda estava ali super querendo mostrar serviço, eu estava ali com meu coração na mão, entregando ali tudo que eu podia de melhor, postando todas as minhas fichas. Hoje eu vejo isso, eu estava postando todas as minhas fichas, as fichas da minha vida ali, né? E ali era corrige daqui, corrige dali, corrige daqui, corrige dali. E não acontecia só comigo, acontecia com todo mundo. Inclusive tinha momentos em que, durante essas aulas particulares, ela falava sobre outros alunos.
Tanto que você viu fulano, o que fulano falou foi uma besteira. Ele nunca deveria ter feito isso. Eu já corrigi ele também. Porque não dá, não é inadmissível esse tipo de coisa. E assim por diante. Entende? E aí, ó, como disse a Paty aqui, pra mim é muita manipulação. Realmente, gente. Vocês já entenderam. A coisa começou a ficar manipulativa. Só que eu percebi isso. Você acha que aquele Jotinha percebeu isso? Não percebi, meus caras. Eu não percebi. Entende? E veja, em paralelo eu estava na faculdade. Entende? Para essa cena aqui, vai pro outro lado da minha vida. Eu estava na faculdade. E na faculdade de psicologia eu comecei a perceber, ainda não existia ideologia, mas eu comecei a perceber, entende? Que lá na faculdade também tinha essa coisa meio manipulativa. Por quê? Para mim, psicologia é a terra de ninguém. Entende? Cada um tem uma crença, cada um tem um olhar sobre a vida, cada um tem um certo tipo de teoria, uma visão do mundo, e cada pessoa protege o seu âmbito como se fosse o seu feudo. E para você fazer parte daquilo, você tem que cumprir um certo tipo de papel, cumprir um certo tipo de cronograma, cumprir um certo tipo de pose, entende? Você tem que deixar de lado sua pessoalidade, como eu disse agora há pouco, para poder entrar para o grupo. E o que eu estava fazendo lá, naquele grupo? A mesma coisa. A mesma coisa. Então o Jotinha, aquele Jotinha estava morrendo, tá? Aquele Jotinha deixou de existir. Aquele Jotinha daquela maneira, mais solto, coisa e tal, ali, de 2007, coisa e tal, isso vamos dizer que é 2009 já, entende? E mais, gente, agora vem o, né, cereja do bolo, tá? Durante esse processo, houve toda uma pressão, e eu chamo de pressão, tá? E claro, volto a dizer, maturidade minha, muito grande, de uma sugestão, de um certo tipo de, Jota, eu acho que você dá certo com fulana. Não, porque você dá certo com fulano. E olha só. Jota, você é um cara leve, divertido, mas falta seriedade. Fulano é uma pessoa que tem muita seriedade e falta leveza. É como eu sempre digo, né? O Jotinha tomando no cu por ser leve, tá? E aí, nesse processo, o que começou a acontecer? Nesse processo, sim, né? Essa pessoa também fazia parte ali do grupo, tudo mais. Pressão vai, não, é ela, blá, 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 blá. Eu comecei a me aproximar e, meus caros, eu casei. Sim, eu casei. No final de 2008, eu casei na igreja, tá? Antes vocês perguntam, babá, casei na igreja? Sim, tá? Por essa pressão de grupo, porque pra mim só existia aquele grupo. Era meu grupo de referência, entende? E essa professora era uma grande mentora da minha vida. E aí, enfim, quando chega 2009, que tem então tudo isso que eu tô falando aqui do COF, entende? E aí quando tem esses encontros e tudo mais, ali eu já tava... Quando eu falei que eu dediquei minha vida, né, de fato, eu me entreguei para aquilo, eu me entreguei inclusive nesse sentido, né? Claro, super legal, nossa, deu super certo. É claro que não, né, meus amigos? É claro que não deu, porque era enjambrado das duas partes. Tinha eu de um lado levando pressão para fazer aquilo funcionar, porque era a melhor pessoa para você, e pro outro lado, sim. Eu conheço muita comunidade religiosa, não sei se tem alguém aqui que já passou por isso ou já viu isso, de comunidade religiosa que é assim: eu quero namorar com fulano, daí o coordenador da comunidade vai ter que ir lá e dar o aval. Você não namora com essa. Era exatamente o mesmo processo, entende? Então pense, eu estava completamente soterrado. Pra minha, eu até às vezes eu até penso assim, pra minha sorte, eu ainda tinha essa, até mesmo, eu acho que eu tinha até essa minha inocência, essa minha crença no processo, até demais, né? Acho que me salvou de certa forma, tá? E aí o que aconteceu? Imagine então em 2009 tudo isso, né? Eis que se funda e se cria o Instituto Olavo de Carvalho. Tá? Volto a dizer, Olavo de Carvalho tinha alguma responsabilidade sobre isso? Eu não vejo responsabilidade nisso, porque, enfim, era uma aluna dele em Curitiba, tá? Que estava fazendo alguma coisa, não tinha como ele coordenar. E eu, assim, pelo que eu sei do Olavo, enfim, ele não estava nem um pouco ligando, nem era esse o plano dele. Mas essa aluna, ela queria. Porque qual que era o plano dela? Vamos refazer a alta cultura nacional. Só que era este plano em detrimento da vida pessoal dessas pessoas, tá? É essa sensação que hoje, olhando para trás, eu vejo. Ela tinha um plano e ela queria que nós nos adequássemos ao plano dela, tá? Quando eu casei, eu tinha 24, tá? Então, aí o que acontece? Nesse sentido, veja, eu tinha 24 anos, 25 anos eu estava ali em 2009, 24, 25 anos, né? E aí eu já estava mergulhado nisso, eu já estava comprometido à minha vida, o meu lado social só era aquele, entende? Me afastei da minha família, eu mal conversava, né? Eu era aquele arrogante, sabe o arrogantinho?
o cara que começa, sabe o cara que começa a estudar o Olavo, começa a estudar as coisinhas, eu era esse cara em casa, tava num relacionamento que não fazia sentido algum de eu estar, mas tava tentando manter a máquina funcionando, tá? Eis que acontece o quê? Tá? Eis que acontece o quê? Quando se forma esse instituto, que era uma casa, essa pessoa tinha uma sala, né? Outras pessoas tinham salas, aí tinha uma sala de línguas, tudo mais, bababá, bababá, bababá. E eis que ela escolhe 4 pessoas para serem os pupilos. Eu lembro uma reunião que teve em que ela falou: o seguinte, a gente vai fundar aqui esse instituto, tá? Eu acho que ainda nem tinha o nome do Olavo. Mas assim, eu, né, a secretária, vamos ter aqui a chave desse instituto, né? E mais 4 alunos apenas. E mais 4 alunos vão ter essa chave. E essas pessoas, elas vão estar lá em tempo integral. O que acontece com um grupo quando se forma assim? Tem a cúpula, tem o líder, tem a pequena cúpula e tem a massa. Né? Você começa a olhar e fala: meu, pera lá, eu já vi isso antes. Pera lá, eu já vi isso antes. Você acha que o Jotinha entendeu o que estava acontecendo? Não entendeu porra nenhuma. Até porque você está comprometido com a parada, você entregou a sua vida inteira, como é que você vai perceber isso? Entende? Então hoje, assim, com todas as letras, eu começo a olhar e perceber que ali existiu o quê? Um certo tipo de processo de seita. Porque todo mundo estava super engajado. Pessoas investiram mais de 200 mil reais, pessoalmente tiraram 200 mil reais do bolso e colocaram naquele instituto. Ajudavam, né, essa professora, porque, né, ela, porra, tinha dificuldade financeira, mas ela era uma grande mestre, enfim, tinha toda essa áurea, entende? E todas as referências eram isso. E quando eu saía desse grupo e ia me relacionar com alguém de fora, eu achava todo mundo um bando de idiota. Por isso que hoje me irrita um pouco, entende? Por isso que me irrita um pouco essa coisa, assim, de essa galera que assim, não, porque nós somos, sei lá, conservadores, porque eu sou aluno, e todo mundo é idiota. Entende? Eu era um desses caras. E você vai descobrir daqui a pouquinho o que aconteceu com o Jotinha. Mas enfim, né? Fudido e meio, nós já estávamos lá. Né? Quando começa isso, né, esse meu relacionamento, esse meu casamento já estava fudido, já começou fudido, já estava bem ruim das pernas, pela verdade. Né? Foi uma época ali que eu acho que em 2010, foi 2010, né? Em que todo mundo queria ser o melhor aluno, todo mundo queria ser não sei das quantas. Eu lembro que eu recebi assim umas advertências, teve uma época que eu não podia entrar lá dentro, eu tinha que ficar na porta esperando, né? A minha esposa da época lá sair, eu tinha que ficar ali assim na berlinda, esse tipo de coisa. Aí de vez em quando ela parava de dar aula, meio que como dar um gelo. E o que acontece? Dentro do instituto começou a ter, na quarta-feira, um grupo chamado Aspirantes a Filósofos, né? Que tinha várias exigências para entrar e todo mundo queria entrar nesse grupo. Eu de cara não entrei. Na sexta-feira tinha ainda esses audiobooks que viraram cada um apresentando um tema. Tá? Chegou o momento que eu fui apresentar a biografia do Balzac. Na apresentação, em vez de eu falar Honoré de Balzac, eu falei Honoré. Por causa disso, eu não podia mais apresentar o Balzac, porque era uma vergonha falar Honoré. Aí eu também tentei apresentar a Odisseia. Ela achou que eu não estava levando muito a sério, porque eu apresentei a Odisseia de uma forma mais leve, bem humorada, tudo mais, coisa e tal. Né? Não digo que não devo ter apresentado bem mal, mas enfim, não era necessário isso. Então, certo, todo mundo falava assim, quem que tá na Berlinda essa semana? Porque sempre tinha alguém na Berlinda essa semana, entende? Sempre tinha alguém. Só que acontece o quê? Cara, você já tá lá dentro. Já tá lá dentro. E em paralelo, o que eu fui percebendo? Que na psicologia, voltamos, para um pouco, volta pra psicologia. Fui percebendo a mesma coisa, entende? Fui percebendo a mesma coisa. Eu lembro que eu li a biografia do Olavo, eu li a biografia do Freud, tá? Desculpa a dislexia. Eu li a biografia do Freud, e o Freud, no final da vida, o que ele fez? Ele brigou com todo mundo, lembra? Ame-o ou deixe-o. Brigou com todo mundo, tá? E daí o que aconteceu? Ele juntou 6 alunos e deu um anel para cada. E se reunia semanalmente. E o Freud tinha essa coisa assim, né? Ele falava o quê? Jurava, né? Ele falava assim que todo mundo ali tinha que jurar, ser super sincero e nunca alterar a psicanálise. O Freud morreu assim, né? Se você for pegar a história, todo mundo escreveu pro Freud e o Freud brigou com todo mundo, até com a própria filha. Então pense. Porra, de um lado eu tô vivenciando isso, tá? Por outro lado, né? Então, tô vendo ali a psicologia da mesma maneira. O pessoal perguntou se rolava sexo. Não, gente, não. Tá?
É... Não, se rolava, não me convidaram. Até agradeço hoje, tá bom? Obrigado, dispenso, tá bom? E aí o que acontecia? O que acontecia era que ficava esse ciclo, ficava esse movimento. É claro que as coisas começam a não dar certo pra minha vida. Em 2010, acho que foi o ano mais. Acho que foi o ano mais tenso e pesado que eu vivi na minha vida. Tá? Por quê? Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção, gente. Eu sei que tá engraçado, mas vamos, né, segura um pouquinho, presta atenção. Que é o seguinte. Quando eu comecei a vivenciar ali, no ano de 2010, eu estava completamente perdido. Eu engordei mais ou menos uns 20 quilos. Eu era um sujeito que não estava mais trabalhando, porque nenhum trabalho estava à minha altura. Eu estava sendo sustentado por essa, nesse relacionamento da época, entende? A pessoa que estava comigo também estava completamente perdida, mas estava ali fazendo melhor. Né? Ela era um pouco mais velha do que eu. E aí o que acontece? Ela estava sustentando tudo sozinha nas costas. E aí eu fui cada vez mais afundando. Né? Afundando. Em 2009 eu lembro bem, tá? Em 2009 eu lembro bem que foi um ano em que essa professora pegou a minha esposa para bater, entende? E assim, humilhou ela, entende? Assim, situações horríveis, entende? De tipo, não é suficiente, não tá legal, né? Tá, é falsidade e tudo mais. E ela resistiu, vamos dizer assim. Chegou em 2010, foi a minha vez. Em 2009, o diálogo, o discurso dela era: não incomoda o Jotinha, me chamavam de Jotinha, tá? Não me incomoda o Jotinha, porque ele vai ser um grande psicólogo. Então um dia você vai colher esses frutos. Só que em 2010, o que acontece? Cadê esses frutos? Quanto mais eu estudava, mais burro eu ficava. Não sei se para vocês aconteceu isso, entende? Tá? Me contem aí se aconteceu isso. Vocês já sentiram isso? Quanto mais eu estudava, mais burro eu ficava. Eu comecei assim, eu acho que eu entrei num movimento meio de distimia, meio depressão, enfim. E eu via que cada movimento que eu fazia, a coisa não dava certo. Eu lembro que tinha grupos que eu ia em que, Jota, o que você achou desse filme? Eu analisava e todo mundo ficava me olhando com uma cara assim, cara, que porra é essa? Entende? E aí em 2010 foi o ano em que essa professora tirou, vamos dizer assim, pra me achincalhar, entende? E aí foi correção pra tudo quanto é jeito, né? E bronca. E aí como é que você faz quando tua vida inteira está depositada na mão de alguém? É um risco que eu vejo hoje em dia. Tem muita gente que acaba depositando a vida inteira na mão de alguém, gente. E aí o que acontece? O que você vai fazer? Entende? É a única pessoa. É a única pessoa que tem. Se isso aqui não der certo, meu amigo, eu tomei no cu. Isso aqui eu tenho que fazer dar certo. Não importa o que essa pessoa diga. E aí, eu tentei, mas assim, pra minha sorte, obrigado Deus, eu não dei conta. E a coisa só foi piorando. E cada vez mais eu ia perdendo, eu ia me sentindo cada vez mais distante dos colegas que eu tinha ali. Eu digo colega porque a gente não conseguia fazer amizade, porque todas as amizades eram permeadas, por essa professora, entende? Conheci várias pessoas ali, pá, legal, coisa e tal, mas todo mundo tinha que entrar nesse plano. E aí quando chega no final de 2010, eu tô completamente perdido. Pausa pro cigarro, porque essa história aqui é isso. E aí, quando chega no final de 2010, eu estou completamente perdido. E o que aconteceu? Agora vem, casos de família, né? Presta atenção. Aí vem o quê? Eu pego um diário, que é isso aqui, tá bom? E durante 2 dias eu escrevo. Eu abro meu coração ali na porra do diário. Né? E tá ali, completamente perdido, não vendo futuro nenhum, entende? E assim por diante, sabe? Pô, né, num dia eu acho que eu reclamo da minha vida, no outro eu reclamo do meu relacionamento, coisa e tal, aquele caos, entende? Eis que, né, a minha esposa chega, tá? A minha esposa da época, tá? Você que chegou agora, tá? No primeiro casamento. Chega ali e fala, eu li esse diário. Aí pega assim e fala, eu li esse diário. Eu reclamando de tudo. E ela falou, o seguinte, tá? Pra você, pra gente voltar a estar junto, coisa e tal, você vai ter que me pedir perdão pelo que aconteceu nesse diário. Enquanto isso, você vai dormir no quarto ao lado. Quando eu ouço isso, você acha que eu olhei para aquilo e pensei, é ela que teve essa ideia? Não, meus caras. É claro que não foi ela. Foi a professora, eu tenho certeza. Tanto que quando eu ouço ela falar isso, eu pensei na hora, a minha professora, né,
tá pedindo isso. E eu vou dormir ao lado. Né? A Vera falou certo, ainda bem que ele foi maravilhoso, cara. Deus é bom, gente. Deus é bom pra caralho, tá? Presta atenção. Mas ainda tem muita coisa. Pra ficar ruim vai piorar muito ainda, presta atenção. E aí eu vou do lado, né? Isso era dezembro. Cara, primeira noite eu não dormi direito. Segunda noite eu durmo um pouquinho melhor. Terceira noite, dá um mês, eu tô dormindo tranquilo. E eu acho que pela primeira vez eu fui sincero na minha vida. Vocês viram, né? Sinceridade com bom senso. Tô sendo sincero com vocês aqui. Pela primeira vez na minha vida, naquele processo todo, ou talvez toda na minha vida mesmo, eu olhei e falei, cara, eu não, né? Eu não tô sentindo isso. Não tô sentindo isso. Tô sentindo isso. Eis que um dia eu chego pra ela e falo, tem uma coisa pra falar. Ela fala, eu também tenho uma coisa pra te dizer. Falei, primeiras mulheres. Ela falou, acho que você tem que sair de casa. E eu falei, eu também acho que tenho que sair de casa. Dali, eu peguei algumas coisas. Até hoje me arrependo, porque tinha vários livros muito bons, entende? Tinha livros muito bons que eu não peguei. Enfim, ficaram lá, ficaram pra posteridade. E aí eu vi ali, né, que porra, tudo ruiu. Tudo ruiu. Por quê? Minha professora não me dava mais aula, né? O meu relacionamento acabou. Eu fui considerado um merda. Eu fui considerado um sujeito que, porra, desprezível mesmo, tá? Vou ser bem sincero naquela época. Porque, porra, a pessoa que você mais confiou, a pessoa que mais você dedicou, ela começa a te tratar assim. O pau começa a torar, né? A pessoa começa a se fazer de louca, né? Minha professora, no caso. Não, porque eu nunca quis esse tipo de coisa. Minha ideia era só estudar filosofia, eu nunca quis orientar pessoas, mas já que eu tenho que fazer não sei das quantas, e bababá, e não me respondi e-mail, eu fiquei completamente assim, no vazio, gente. No vazio. Ali eu ligo para um amigo e falo, cara, fudeu, ele vem me buscar. Esse meu amigo, claro, tá? Também estava lá dentro, né? Também estava sobre essa questão dessa professora. E o que ele faz? Ele olha para mim e fala, Jota, eu vou ter que te levar para casa dos seus pais. Por que ele me fala isso? Porque esta professora, né, soube que, né, eu saindo de casa, ela já soube o que aconteceu. Ela já avisou todo mundo. O Jota não vai ser beneficiado com essa separação. Tá? O Jota ele vai para casa dos pais dele para ele pensar na vida. Eu tinha condição de morar com meus amigos, coisa e tal. Tinha, mas ela, né, a humilhação final foi essa. Vai morar na casa dos pais dele. Para ele perceber a merda que ele fez. Entende? Porra. Como é que você acha que eu fico numa hora dessa? Como é que você acha que... O que você acha que acontece? Né? E aí eu chego na casa dos meus pais sem nada. Completamente sem nada. Eu chego lá, meu pai e minha mãe nem sabem o que está acontecendo. O que aconteceu? Eu sei lá, por um bom senso. Eu cheguei ali para ele, entende? Né? Sim, meu bem, graças a Deus deu tudo errado. Porque agora tá dando maravilhosamente bem, né, meu amor? E aí o que acontece? Eu chego lá, meus pais, o que aconteceu? Eu falei para eles, eu não consigo falar agora. E a única coisa que eu fazia era o quê? Eu acordava, eu ia trabalhar, que com a graça de Deus eu consegui uns 2 empregos ali, numa loucura. Eu voltava para casa e eu chorava. Era só isso que acontecia. Eu saía de lá, trabalhava, vinha aqui, me distraía e voltava para dentro lá de casa e chorava. E quem me salvou de fato foi meu violão. Por quê? Porque nessas horas que eu chegava em casa completamente perdido, gente. Sem amigo, sem professora, sem nada, sem entender porra nenhuma. Eu ficava tocando violão, tirando, eu lembro até hoje, as suítes do Vila Lobos. Entende? E eu fiquei ali, durante uns 2 meses, assim, no vazio. Eu tentava escrever, né? Como é que você vai escrever, tudo mais, né? Eu fiquei sabendo, porque me mandaram mensagem falando assim, olha... mandaram mensagem falando assim, olha, Jota, se você voltar aqui no instituto, todo mundo tá puto com você. Né, tem gente aqui que vai né, se bobear, te enche a cara de porrada, porque você foi um moleque pra caralho, blá, blá, blá. E tinha essa dinâmica, entende? Essa dinâmica os benefícios são méritos, né, da professora, né, ou do método. E os malefícios é culpa minha, né? Então isso, veja, é muito parecido com isso, né? Quarta cena, faculdade, eu tô no último ano da faculdade.
E eu continuo na faculdade, entende? Não tava tocando Nirvana. Essa fase, né, aquele Jotinha, lembra, Fernando? Ficou pra trás. Eu tava ali, né? Tem que ser erudito, a gente pegou o Vila Lobos, né? E aí o que acontece? Eu estava completamente perdido ali. E ali teve um momento que eu acho que foi um dos momentos mais tensos da minha vida, né? Porque eu lembro que eu tava fumando cigarro na janela do meu quarto lá na casa dos meus pais. E eu olhei pra baixo. E sabe aquela coisa do... Quando você olha pro abismo, o abismo olha pra você? Entende? E sério, por 2 segundos ali eu pensei seriamente o que eu pensei em fazer, né? E aí o que acontece? Bem, como vocês me conhecem hoje, né? Pelo menos sou desenrolado, né? Mantive. Fui pra faculdade, entende? Fui pra faculdade, fui dar aula, fui tentar me reerguer naquilo tudo. Daí por um certo tipo de piedade, entende? Vamos dizer assim. O Jotinha perde prédio, quase se jogou do prédio. Por um certo tipo de piedade, essa professora começou a permitir que eu voltasse a frequentar, mas ela me comentava de longe. Só que aí acontece o quê? Né? Antes disso, né? Tem aqui meu diário, eu escrevi uma coisa no meu diário que eu quero falar pra vocês, eu quero ler pra vocês. Que aí vocês vão realmente entender quando eu falo que essa coisa, a sinceridade do bom senso não nasceu de hoje, tá? Então vamos ver o que o Jotinha do dia... Qual que é o dia? Dia 28/2/2011, tá? Escreveu. Tá bom, tá aqui, ó. Olha só o que escreveram na segunda-feira, 1h, tá? Estou só. Meu casamento acabou. Minha professora pediu distância e meus amigos não me procuram. Neste momento eu alterno entre um vazio acompanhado de tristeza e arrependimento e uma esperança de fazer algo bom finalmente. Parece que agora eu tenho a possibilidade de realmente, de forma concreta, decidir quem eu sou e o que eu quero. Algumas certezas são óbvias, mas é tempo de lutar e ser firme em meu propósito. Ser um homem digno da confiança de todos e ser um homem sincero. Tá aqui, gente. Tá? E no final desse dia, o que eu escrevo? O fim da tempestade mostra todos os destroços e perdas, mas sabemos que é o fim da tempestade, ao menos. Então, veja, eu estava completamente perdido. Estou só, começa o dia, né? Acabou o casamento, o professor pediu distância, meus amigos não me procuram. Eu não sei como, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei como eu tenho esse otimismo teimoso, entende? Eu não sei como. Eu não sei como naquela época, olhando para trás, eu pensei esse tipo de coisa. Pelo menos agora eu posso ser sincero, entende? A sensação que me dá é que a vida passou por cima de mim, entende? Passou por cima de mim, me destruiu. Mas ainda assim lá dentro tinha alguma coisa falando, cara, não acabou, entendeu? Não pode ter acabado aqui. Né? E agora eu tenho a chance de ser sincero, porque até ali foi uma farsa, porra. Ele foi uma farsa. Sabe? Tipo, porra, acabou a tempestade e talvez eu tenha procurado a tempestade, entendi? Eu mergulhei de peito aberto na porra da tempestade. E qual que foi o resultado? Nada. Sobrou nada. Entende? Mas e aí? E aí? Eu tinha 27 anos ali. Eu ia fazer 27. Tá? Era o último ano da faculdade. Né? Se não sabe o que fazer, faça o que deve. Entende? É isso que o Juan César Miller, lá, o psicólogo lá que o Olavo fala, tem uma frase assim. Então, vamos fazer o que deve. E só que perceba uma coisa. O Fernando até falou aqui, me lembrou de uma coisa que eu até tinha falado várias vezes, né? Veja que, cara, o que me sustentou? A minha pessoalidade, aquela leveza, aquele bom humor que foi tão torturado, aquela capacidade de, diante disso, ter leveza. Quando eu falo da leveza aqui, gente, a leveza não é o caralho dos memes. Eu adoro os memes, vocês adoram os memes, mas não é isso. A leveza é você conseguir olhar pra isso e tirar do cacete do drama que você tá vivendo alguma esperança. Entendeu?
E assim, qual que é o método, como é que faz, qualquer coisa, esse tipo de coisa, eu não sei. Eu só sei que dá pra fazer, porque se aquele Jota, entende? Que era um piá de prédio ignorante, foi atravessado por essa história que eu tô contando pra vocês, então assim, porra, entende? Né? Porra. Sabe, vocês viram aí umas propagandas, entende? Do tipo, se deu certo pra esse Jotinha, isso vai dar certo pra você. Não é que deu certo para aquele Jotinha porque kkk, ele era um estudante com aquele cabelo ridículo. Não, deu certo para esse Jotinha aqui, ó. Para esse Jotinha aqui deu certo. Entendeu? E aí é que começa um processo de reconstrução, entende? Do zero mesmo. Eu fiz várias coisas, entende? Eu fiz vários movimentos que eu não sei como. E é claro que daí uma das coisas que eu aprendi é o que é cultura. É o que sobra quando mais nada resta. Então, a partir daí, o que eu boto na minha cabeça? Eu boto na minha cabeça que agora é a hora de eu provar de fato, na vida, tudo aquilo, entende? Tudo aquilo que eu aprendi nesse Instituto Olavo de Carvalho, que eu aprendi nesses contatos, e no mundo. Não é na bolhazinha, não é com a galerinha da mesma cultura. Não, porque essa galerinha me rechaçou, porra. Entende? Essa galera tá cagando pra mim, no final das contas. Entende? Porque ninguém teve a coragem de me fazer um telefonema. Tá? É claro que, com o tempo, obviamente, né, eu percebo que principalmente esse meu amigo que me recolheu lá naquela noite fatídica, outros amigos, coisa e tal, também estavam passando pelo mesmo, num processo de seita, num processo de manipulação que a gente não tinha como descobrir. Tá? Só para resumir um pouquinho, porque hoje vocês já perceberam que a gente não vou conseguir terminar essa história, né? Amanhã a gente vai conseguir dar essa... Mas o que acontece é o quê? Tá? O que acontece é que durante 2 anos, tá? 2012, 2013, né? Não, 2011, que é o último ano da faculdade, 2012, o primeiro ano da... Eu tive que me refazer. Só que eu fiquei 2 anos em que eu não conseguia abrir uma porra de um livro. Eu não conseguia sentar para ver uma aula. E aí o que eu fiz? Eu podia me deprimir ou eu podia ir pro mundo, né? Podia tentar vivenciar essa parada. Com a glória de Deus, o que aconteceu? Eu não me deprimi. E eu comecei a tentar botar em prática aquilo que eu aprendi de fato. O que resta de fato? Qual que é a cultura que eu aprendi? Qual que foi o aprendizado de fato? Entende? Entende? E nesse sentido é que, então, eu fico 2 anos com a voz dessa professora na minha cabeça. Né? O detox emocional existencial, entende? E vou, cara. Eu lembro que eu ia pra boteco, entende? Eu ia pra bar, assim, ó. Ia pra bar, com meus amigos, coisa e tal, né? Me reaproximo da banda, volto pra banda em 2012, enfim. Mas eu ficava lembrando daquelas vozes. Não, porque a galera hoje em dia, em vez de estar estudando, tá lá no bar se perdendo, porque a galera não sei das quantas, e que não sei das quantas eu tinha que ficar lutando com aquilo. E aí acontecia dias, assim, aconteceu pelo menos esses 2 anos, assim, aconteceu umas 6 vezes de eu chorar em posição fetal e eu não sabia por quê. Eu não sabia por quê. Eu simplesmente chegava e sofria, cara. Aquele troço transbordava, entende? De mim. Tá? Mas o que acontece? Eu tive que me refazer. A partir de quem? A partir de quem eu sou. Assumindo essa história que eu tô contando pra vocês. Algumas pessoas já conheciam. Assumindo essa história que eu estou contando para vocês, tentando juntar essa história com todo esse passado meu, né, com a galera da banda, com todos os aprendizados, com ainda aquele espírito, aquela leveza no olhar, a minha personalidade, e tentando sozinho, entende? Lutar contra isso. Né? Só para concluir um pouco essa coisa da faculdade, né? Quarta cena, faculdade. A faculdade evidentemente me mostrou o quê? Que aquela formação ali tá ridícula. Aquela formação não dava conta do ser humano. Só que também o outro lado mostrou a mesma coisa. E foi ali, então, nesses 2 coisas, eu falei assim, eu preciso encontrar um caminho. E ele vai ter que ser sincero. Né? Note que eu falei ali, né? E agora vocês vão entender algumas coisas que eu sempre faço, eu sempre repito, vocês podem até procurar. Entende? Eu falo aqui, ó. Ser um homem digno da confiança de todos e ser um homem sincero. Você pode ver, todo mundo que me agradece, coisa e tal, o que eu falo? Obrigado pela confiança. Porque esse Jotinha aqui não teve confiança de ninguém. E não tinha nem autoconfiança, nem mesmo se confiava em si mesmo, entendeu?
Eu não tinha confiança em mim mesmo. Como é que eu vou ter confiança de mim mesmo depois que um trator passou por cima de mim? Mas hoje, quando eu vejo, né, vocês aqui, ó, 160 pessoas online, todo o trabalho que aconteceu com os náufragos, todo o trabalho que eu vejo aqui, os frutos do meu trabalho de psicólogo, supervisionado, os cursos que eu dou da psicologia do Olavo de Carvalho, tudo, eu nem falei isso, né? Em 2009 ainda eu fui lá pro Olavo, conheci o Olavo no curso de psicologia do Olavo de Carvalho, conheci ele presencialmente, passei acho que umas 2 semanas com ele, acho que foram 3, né? Uma semana antes o curso, uma semana depois, né? Tive ali uma proximidade e tudo mais. Claro, como bom piá de prédio, não me aproximei muito do Olavo, mas vivenciei um pouco dali, coisa e tal, né? O que acontece? Hoje, quando eu vejo toda essa confiança, eu falo, cara, né? Da onde que veio? Porque assim, porque eu tive que construir essa porra, entende? E é daí, quando eu falo assim, Jota, porra, eu sou. Quando eu sempre falo aqui pra você assim, porra, eu sou o cara que você tem que vir aqui no meu perfil pra descansar. Eu sou o cara que. Sou o cara da psicologia prática, eu sou o cara da leveza, entende? Por trás tem toda essa porra, caralho. Entende? Eu não tô aqui. A seriedade ela não pode ser simplesmente esquecida por causa disso. Eu sou esse cara. E por que eu sou esse cara? Porque eu percebo que, cara, diante da tragédia, diante do inferno, você tem que ser leve, porra. Entende? Você não pode entrar nisso, não pode mergulhar de cabeça nisso. E assim, tudo isso é para tentar trazer para você aquilo que eu não tive lá atrás. É para tentar trazer para vocês aqui, que agora eu tô falando com vocês, terapeutas, que é o trabalho que eu vou me dedicar agora aqui, vocês vão ver nessa live, nas próximas, é tentar trazer para vocês essa coisa assim de, meu, calma, respira, entende? Porque aí tem muita coisa, né? Que acontece, assim, né? Quando a gente fala assim, eu não tenho conteúdo, eu não tenho experiência, eu não tenho nada disso, coisa e tal. Cara, se aquele Jota conseguiu, velho, você acha que não consegue? E você acha que eu vou repetir aquele padrão? Você acha que eu vou repetir o padrão de manipulação? Você acha que eu vou repetir o padrão de tapa na cara? Você acha que eu vou repetir esse tipo de coisa? Me dá agonia quando as pessoas me escrevem assim, tipo, nossa, que tapa na cara, Jota, porra, cara. Eu levei porrada na cara, entendeu? Nesses anos ali, foi 5 anos, né, do instituto ali, entende? Porra, velho, e aí, entende? Entende? E aí você tem que olhar e falar, tá, apanhei, mas bora, gente, bora pra frente. Eu não vou esquecer isso, mas eu vou integrar. Eu vou integrar dentro de uma personalidade de fato, entende? Vou ter que integrar essa porra, entende? E eu não vou poder passar um ressentimento pra vocês, um ceticismo, porque tá todo mundo aí vendendo vento, porque tá todo mundo aí fazendo merda. Não, eu vou ter que ser a voz. Por isso que quando vocês vêm até aqui no meu perfil, é essa ideia que eu quero, tá? Mas agora só para vocês não ficarem assim sem pontas soltas aí, evidentemente aquele casamento acabou, tá? Com a glória de Deus. Teve nulidade do casamento, acho que foi em 2013, já na sequência teve nulidade do casamento, enfim, né? Então até o pessoal fala, é minha ex não mulher, né? Porque não foi casado de fato, né? Então hoje, com a graça de Deus, sou casado, uma esposa maravilhosa, né? Tenho meus 2 filhos, sim, né? Tá tudo nos conformes, tá bom? Uma história super longa também, essa questão aí da nulidade, mas né, não cabe aqui, assim. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje aqui é isso, entende? Eu venho aqui ser sincero com vocês porque eu quero que vocês entendam que a minha história não é uma história de jornada do herói. Eu não acredito em jornada do herói, tá? Eu não acredito em jornada do herói. O que eu acredito é jornada do quê? A jornada do filho pródigo. O que eu acredito é a jornada do cristão. Entende? Que todo dia é carregar a sua cruz, é aceitar com humildade o sofrimento e seguir adiante. Entende? Essa coisa de sempre deu certo, desde o começo eu sabia. Você acha que eu sabia, velho? Você acha que eu sabia desde o começo? Não sabia. Entende? Sabe? Nesse sentido. Enfim, tá? Aí vocês sabem alguns recortes dessa realidade, mas eu vou deixar amanhã. Por quê? Porque o que eu quero, tá? O que eu quero conversar com vocês, né? Amanhã também. O que eu quero conversar com vocês amanhã tá, então qual que é o meu lugar nessa história? Como que aquele Jotinha lá conseguiu encontrar o seu lugar na história, tá? E como que dá para se reorganizar nisso? E depois de 10 anos me reorganizando, porque eu não parei de me reorganizar, tá? Mesmo assim com os náufragos, eu tô me reorganizando como terapeuta, como psicólogo, entendeu? Né? É claro que, né, vocês não são bobo nem nada. Eu estou fazendo 3 lives aqui, né? Eu tenho que ser sincero com vocês. É claro que eu tenho uma novidade para trazer para vocês. É claro que eu tenho algo para conversar com vocês aqui. E é claro que a minha ideia, entende?
A minha ideia aqui é conseguir ajudar vocês, mas sem essa pressão, entende? Essa coisa da insuficiência. Ainda não é suficiente. Esqueça tudo que você aprendeu. Você tem que virar uma nova pessoa, porque você tem que ter vida interior, você tem que ter, porra, um monte, entende? Um monte de coisa você tem que ter empilhada em cima de você para você poder ser alguém para trabalhar em consultório. Eu não acredito nessas coisas. E amanhã é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, tá? E eu quero mesmo que vocês estejam comigo, tá? Por quê? Porque eu vou apresentar a minha saída, vou apresentar essa novidade para vocês, tá? Vou continuar a minha história, porque pelo jeito vocês gostaram aqui. Vou continuar a minha história para você também poder entender melhor esse arco, tá? Mas fica com isso na sua cabeça, tá bom? Né? A minha vida, até onde eu cheguei aqui, tem muita seriedade, tem muito drama, que eu podia aqui ficar me chicoteando, como às vezes a gente faz. Ah, porque nada dá certo. Hoje mesmo, né? Minha esposa tá aqui. Hoje mesmo, eu tava tomando banho de vir pra cá, ela sentou ali do lado, né? Aquela coisa bem de casal, eu ali, e eu falei pra ela assim, vamos pra mais uma live, né, meu amor? Vamos pra mais uma vez. Vamos mais uma vez aí trabalhar, vamos mais uma vez trazer, entende? Não era Instituto Borborema, gente, pelo amor de Deus, era Instituto Olavo de Carvalho que já afundou, tá? Amanhã eu conto como é que acabou isso aí. Eu falei, vamos aí, meu bem, vamos para mais uma. Seja onde for, vamos para mais uma. Vamos trabalhar e não vamos deixar. Porque eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar esse Jotinha. E o meu trabalho, assim, é olhar para aquilo. Eu tenho uma analogia que eu falo assim, sabe quando você está distraído e você vai cruzar uma rua e você dá um passo e você vai para trás e passa um ônibus e você fala, caralho, eu quase morri. Sabe quando você está distraído andando de carro, você fura um sinal e aí suas pernas ficam tremendo assim porque ninguém bateu nem nada, esse tipo de coisa? Essa sensação que eu tive, assim, parece para mim, assim, tem aquele livro A Terceira Existência de José Kerkhoven, né, uma trilogia do Wasserman. Eu olho para isso e falo assim, cara, é minha segunda existência do Jota, entende? Do Jota Borgonhoni, como vocês conhecem, tá bom? Então, assim, estejam amanhã comigo aqui. Eu quero mesmo que vocês estejam amanhã. Eu não quero só ficar aqui contando minha história, puta que linda, coisa e tal, mas eu quero conseguir trazer para vocês um pouco mais da onde vai, né, tipo, desse fim, até onde cheguei até hoje, para então te explicar o que eu quero ajudar vocês, tá? Porque assim, o que eu quero ajudar com vocês não é assim que vocês neguem tudo que vocês sabem, como fizeram comigo. Que vocês deixem de ser vocês como fizeram comigo. Eu quero ajudar vocês a alinhar, fazer essa integração na vida como eu fiz, entende? Eu fiz isso por meio da minha personalidade, com a leveza, com o otimismo, com o bom senso, tá? Mas eu quero que você descubra as suas características, eu quero que você seja você, entende? A pior coisa que eu quero assim, é o mini J, entende? A gente fazendo psicologia e fazendo... Eu não quero isso, eu quero que vocês sejam vocês, entende? Mas não passem pelo que eu passei. E hoje eu vejo que muita gente acaba caindo nisso. Não que tenham novas pessoas, né? Tenho novas professoras e tenho novas pessoas que estão fazendo essa manipulação. Tem. Mas hoje em dia com a internet fica um pouco mais fácil, mas eu não quero que vocês entrem nesse gatilho, entende? Eu quero que exatamente com leveza vocês encontrem um lugar para descansar e a gente conversar sinceramente como eu conversei com vocês. Então, assim como eu fui sincero com vocês hoje, eu quero com sinceridade pedir para vocês virem para cá, tá? E amanhã convide mais gente, pegue essa live aqui, tá? Mande para as pessoas, tá? Reescute essa live se vocês quiserem saber. Né, o Pedro tá falando que tem, né, gente? Tem, eu sei que tem, Pedro. E assim, mas não é a maior parte das pessoas. Mas eu quero que vocês estejam aqui comigo porque a novidade vai ser sensacional e eu tô muito orgulhoso, né? Hoje, saindo de casa, a minha esposa olhou para mim e falou, não, tenho muito orgulho de você, né? Enfim, né? E assim, trazendo o coração na mão mesmo aqui para vocês e querendo trazer alguma coisa que sendo muito sincero. Porque eu, de certa maneira, vivenciei algo que era tudo mato para vocês, eu já estava lá vivenciando isso daí. Aí quando eu vejo essa nova contracultura, eu vejo que tem muita coisa que falta um detalhe que eu acho que é o meu papel. Né? Até que eu estava conversando com o Fernando, estava conversando com a galera, falando assim, talvez o meu papel seja esse, ajudar as pessoas que estão meio que flutuando ou se perdendo no meio de tudo isso, tá? Amanhã, às 9 da noite, esteja aqui comigo, vai ser fantástico, eu estou muito feliz de estar aqui. Terça-feira, esteja também comigo, sempre às 9 horas da noite, tá bom? Tá? Muito obrigado quem ficou até aqui, compartilhe essa live, tá? Reveja essa live e estejam aqui comigo, eu vou estar muito feliz se todo mundo estiver aqui novamente ou se a gente dobrar isso daqui, tá?
Que Deus abençoe o pau tore, porque vocês já perceberam que o pau tá torando faz tempo. E amanhã aqui eu te encontro, tá? É isso. Valeu, galera. Brigadão, tá? Tchau.